Boa noite a todos, que todos estejam na paz de Deus. Dando continuidade aos nossos assuntos de palestras, hoje falaremos sobre os falsos profetas. Para uma melhor orientação e aqueles que assim o desejarem, o assunto está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Começaremos a palestra com uma frase bem simples. Conhecemos a árvore pelo fruto. Repito, conhecemos a árvore pelo fruto. Não pode uma árvore boa dar frutos maus, bem como não pode uma árvore má produzir bons frutos. E assim somos nós. Tiramos coisas boas do nosso coração bondoso ou tiramos coisas más do nosso coração que tem um tesouro mau. A boca fala exatamente aquilo de que o nosso coração está cheio. Porém, não raro são as vezes que encontramos alguns vestidos em pele de cordeiro e com um coração de um lobo. Essas pessoas são capazes de atribuírem a si mesmo os feitos e prodígios que ocorrem e que sabidamente são exclusivamente feitos de Deus, obras de Deus. Aproveitando-se daqueles ignorantes, e ignorante é no sentido de desconhecer determinada coisa, essas pessoas farão parecer que todo fenômeno cuja causa é inexplicada, que passe por sobrenatural, maravilhoso ou miraculoso, seja uma obra realizada por eles e não de Deus. Mas uma vez encontrada a causa para este fenômeno, se verificará que o mesmo é tão somente a aplicação das leis da natureza. Portanto, não creiam em todos os espíritos. Experimente primeiro se esses espíritos são de Deus. Torna-se importante que se saliente, quando o assunto é falsos profetas, que dentro do espiritismo não devemos pedir prodígios ou milagres. Os fenômenos espíritas, longe de apoiarem, abonarem os falsos profetas, eles desferem golpes mortais contra esses falsos profetas. Do mesmo modo que a física, a química, a astrologia, a geologia revelaram as leis do mundo material, o Espiritismo nos revela outras leis, ou seja, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Aqueles que desses fenômenos tentam tirar proveito, atribuindo a si o acontecimento dos mesmos, logo serão desmascarados. Daí, então, a necessidade de verificação se o Espírito é de Deus. Até porque o Espiritismo nos revela uma categoria de falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, que são os espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Então, não raros são os espíritos que se apresentam como os antigos profetas, usando a máscara do nome, vejam, usando a máscara do nome, se identificando como tal, para que sejam aceitas as mais absurdas ideias que propõem, dizendo serem aqueles que jamais serão. Esse reconhecimento que necessitamos realizar, verificando se são espíritos de Deus, eles sempre serão possíveis através do reconhecimento
dos caracteres morais que esse espírito possui, jamais dos materiais. Observai, portanto, se os atos estão intimamente ligados às palavras. Se presentes a caridade, o amor, a indulgência, que é o perdão, a bondade nos atos de quem as pronuncia, poderemos dizer que esses são enviados de Deus. Resumindo, não basta falar, você tem que agir como fala, pois a árvore boa produzirá bons frutos. Permaneceis, então, em constante vigília, pois nos momentos de transição, como é o atual, onde ocorre a transformação da humanidade, vários são os que se dizem reformadores e messias. Façamos uma análise dos últimos acontecimentos e estaremos verificando a veracidade dessa colocação. Não esqueçamos que um exército sempre será comandado por um general hábil, capaz de dirigir esse exército. Deus não confia missões para aqueles que sabidamente seriam esmagados por esse fardo que tem a carregar. O mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Dito isso, então se conclui que o verdadeiro missionário de Deus tem de se justificar pela sua superioridade espiritual, suas virtudes, sua grandeza, resultados e pela sua influência moralizadora de suas obras, para então cumprir a missão que se diz portador. Resumindo, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, ao passo que os falsos, eles próprios, se dão como enviados de Deus. Atentai, portanto, para os falsos profetas da erraticidade, ou seja, espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam somente a desunião, a discórdia e a intriga. Sim, os falsos profetas, em muito maior número, são localizados entre os desencarnados. Daí, então, novamente, a importância de se estar alerta para verificarmos se esses espíritos são realmente de Deus. Aprendamos, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que por nossa vez não nos tornemos falsos profetas. Que o Pai Maior vos abençoe e que vosso coração se encha de amor, caridade e bondade. E quando suas palavras expressarem tudo que o seu coração tem, você se transforme naquele espírito que veio para irradiar o que de mais belo o Pai Maior nos deu, o amor. Que assim seja.